Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Fala pessoal, Wagner aqui novamente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um gráfico que acrescenta informações em relação ao gráfico de dispersão. Quando você fazia lá o seu gráfico de dispersão, você percebia que os marcadores tinham o mesmo tamanho entre si, tá? Então se eu fizer um gráfico de dispersão aqui, por exemplo, entre número de funcionários e lucro, o tamanho dos marcadores é igual. Ok, não tem grandes problemas, mas você pode querer que esses marcadores tenham um tamanho diferente em relação a uma terceira informação. Então, esse gráfico que eu vou mostrar para vocês, que é o gráfico de bolhas, ele é muito útil quando você tem três informações diferentes e uma delas é uma informação de grandeza que você quer elucidar de uma maneira diferente e que não seja fazendo vários gráficos, tá? Então, eu vou fazer aqui um gráfico de bolhas com vocês. Primeiro cuidado que eu falo para vocês, se você selecionar os dados assim, com o cabeçalho, e fizer o gráfico de bolha, seja em 2 dimensões ou em 3 dimensões, tá? Tanto faz, é o mesmo gráfico, ele não vai sair o gráfico da maneira que você quer. Por quê? Se você olhar o eixo X aqui, ó, ele está começando no número 2, o que não faz muito sentido, né? Porque aqui eu tenho filial 1, 2, 3, 4, 5, não começa no 2. Por que ele faz isso? Porque ele entende que isso daqui faz parte do seu conjunto de dados, tá? Então, para o gráfico de bolhas, não selecione o cabeçalho, selecione apenas os seus dados mesmo e faça o seu gráfico de bolhas. Só para mostrar as diferenças aqui, ó, vou fazer os dois ficarem mais ou menos do mesmo tamanho e dá para ver que os gráficos ficaram bem diferentes, tá? Então eu vou apagar esse primeiro aqui, porque o Excel fez errado, tá? Eu selecionei os dados errado, então ele fez errado. E o que é o gráfico de bolhas? Quem que é o eixo X? Essa primeira coluninha que você colocou. Então o número de funcionários está aqui embaixo. Quem que é o eixo Y? Vai ser a segunda coluninha. Então são lucros, os lucros da empresa, né? E quem que é o tamanho das bolhas aqui no caso? Vai ser a qualidade do atendimento. Então se você olhar aqui, quais empresas têm menor qualidade de atendimento, né? São essas empresas aqui, ó, que tem um tamanhinho pequenininho, né? Geralmente empresas de número de funcionários maiores, né? Às vezes é mais difícil você controlar a qualidade dos funcionários ali. Mas não ficou um gráfico tão legal assim, né? Tão bem interpretativo. E convenhamos, né? Às vezes o lucro é a variável que você queira que ele esteja de tamanhos diferentes. Por quê? Porque já dá para você ver qual que é a empresa que lucra mais só de olhar o tamanho. E aí você olha os demais, né? O eixo X e o eixo Y. Então, se você organizar os dados de uma outra forma, tá? E fizer o gráfico, vamos fazer aqui o gráfico de bolhas. Agora eu organizei colocando a informação do lucro na terceira coluninha aqui. Note que o gráfico fica bem diferente e ele fica bastante interessante porque nesse caso você consegue ver que tem uma tendência, né? Quanto mais funcionários, menor é a qualidade do atendimento, tá? Quanto mais funcionários, menor é a qualidade do atendimento. E em relação ao lucro da empresa, essa empresa aqui, ó, que tem poucos funcionários, ela lucra bem. Olha o tamanho da bolinha. Ficou bem tão grande que quase englobou esse outro aqui, né? Muito parecido com esse daqui, com esse daqui. Então, às vezes, não é o número de funcionários, né, que vai dar uma maior lucratividade nesse exemplo aqui. Às vezes tem outros fatores, mas o número de funcionários afeta no atendimento. Então isso é algo que a empresa deve ficar ligada, tá? E olha que interessante, se você clicar nas bolhas, botão direito e adicionar a linha de tendência, dá para você adicionar a linha de tendência, a mesma linha de tendência que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores, tá? E essa linha de tendência ela tem a ver com o quê? Tem a ver com quem está no X e quem está no Y. Não tem a ver com quem está na informação do tamanho das bolhas, tá? Vou aumentar só o tamanho aqui, ó. E agora eu vou fazer aqui, ó, do X e do Y. Só para vocês verem que vai dar o mesmo resultado aqui, ó. Adicionar a linha de tendência. Vamos aumentar o tamanho, né? Para a gente conseguir enxergar.
Note que dá o mesmo resultado aqui de forma, tá? Então, assim, o que acontece? Dá para inserir linha de tendência no gráfico de bolhas? Dá, mas ele está relacionado somente com quem está no X e quem está no Y, tá? E essa informação do tamanho da bolha é um extra, tá? Uma informação extra para você colocar no seu gráfico de dispersão. Vale muito a pena, tá? Cuidados que você tem que ter. Selecionar só o conjunto de dados, não selecionar o cabeçalho. Aí depois você vem e edita, né? Você pode colocar aí o título dos eixos, né? Aqui, por exemplo, a qualidade do serviço, ou só qualidade, né? Qualidade do atendimento, vai. Qualidade do atendimento. Você pode vir adicionar aqui no eixo X. Você pode colocar aqui que é número de funcionários. Você pode fazer, tá? E aí você pode colocar na legenda aqui embaixo que o tamanho das bolhas corresponde ao lucro da empresa, tá? Então, o gráfico de bolhas, ele é muito útil, ele é muito bacana. Você deve usar e abusar dele sempre que possível. Até mesmo porque a maioria das pessoas não utilizam o gráfico de bolhas. É um gráfico relativamente recente no Excel, mas ele é bastante interessante e traz informações a mais em relação ao gráfico de dispersão, tá? Então, tente aplicar o gráfico de bolhas na sua vida, você vai ver que você vai ser um diferencial na sua empresa em relação a outras pessoas que não utilizam o gráfico de bolhas, tá bom? Um abraço para vocês, até mais. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.